Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre forças intermoleculares. Importante para a gente entender a questão de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e até a solubilidade também existe relação. Embora a solubilidade esteja diretamente ligada à questão da polaridade da molécula. Molécula polar, molécula apolar, onde nós temos aquela expressão muito importante que semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares serão dissolvidas por solventes polares. Substâncias apolares serão dissolvidas por solventes apolares. Para que a gente entenda a questão da polaridade, aquela coisa de molécula polar, né, o momento de polar não anula. Né? Quando você vai fazer lá a diferença de eletronegatividade, você consegue entender que essa diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligando entre si, elas não vão se anular. E já na molécula polar, de alguma forma, isso vai se anular. Quando a gente fala de moléculas como elemento central, fica fácil. A gente usa um macetezinho que a gente explica, onde você entende que se o elemento central sobra par de elétrons não ligantes, a molécula é polar de cara. Se não sobra par de elétrons não ligantes, a gente vai contar o número de ligações e o número de átomos iguais. Se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar. Se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais, molécula polar. Lembrando que ligação dupla, tripla, dativa, tudo a gente conta com uma ligação só. Então, para a gente entender as forças intermoleculares, a gente depende dessa questão de polaridade. Por quê? Nós temos três tipos de forças intermoleculares, ou seja, três tipos de força de atração entre moléculas. Né? Então eu tenho dipolo e ligações de hidrogênio, que ocorrem somente entre moléculas polares, tá? E dipolo induzido, que vai ocorrer entre moléculas apolares. Então, se a molécula for apolar, eu já sei que ela vai interagir com outra molécula apolar por dipolo induzido. Então, uma molécula vai ser dipolo induzido com a outra. Né? Lembrando que dipolo induzido pode ser chamado de forças de Van der Waals, dipolo instantâneo, forças de dispersão de London, forças de London. Todas essas expressões servem para indicar o dipolo induzido. O dipolo pode ser indicado como dipolo permanente, né? Também é uma forma de relacionar dipolo. E as ligações de hidrogênio, que podem ser chamadas também de pontes de hidrogênio. Tá? Aqui o que eu preciso, né, entender? Dipolo, estou falando de duas moléculas que são polares e que há um polo positivo e um polo negativo em cada uma delas. Então eu coloquei como exemplo o HCl, que é um exemplo clássico. O que acontece aqui? Nesse caso aqui eu tenho o átomo de cloro mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Então ele vai puxar o par de elétrons para mais próximo dele, do cloro. Consequentemente, ele fica o que a gente diz parcialmente negativo. Porque ele não se tornou um ânion, porque ele não ganhou os elétrons do hidrogênio. Desculpe. Ele simplesmente puxou esses elétrons para mais próximo dele. Consequentemente, como esses elétrons se afastaram do hidrogênio, ele vai ficar parcialmente positivo. Então, olha, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E assim vai acontecer com todas as moléculas do HCl. Um polo positivo, um polo negativo. E aí o que vai acontecer? O polo positivo atrai o negativo atrai o positivo. E aí você tem aqui a formação dessa interação intermolecular que nós vamos chamar de dipolo-dipolo. Então, ó, dipolo-dipolo, ok? Então, todas as moléculas polares. Aí a gente está falando HCl, HBr, HI, H2S, H2SE. Nós temos aí muitas moléculas que a gente pode representar através desse tipo de interação. Pode representar não, que podem ser unidas através desse tipo de interação. As ligações de hidrogênio, elas também vão ocorrer entre moléculas polares. É a mesma situação. Aquele que é mais eletronegativo puxa o par de elétron para mais próximo de si. É o que acontece com a molécula de água. O que vai acontecer aqui? O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esse par de elétrons está sendo puxado pelo oxigênio. Então, ó,
ele está ficando parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. A mesma coisa com a outra ligação, ó. Parcialmente negativo, e aqui o hidrogênio parcialmente positivo. Como na outra molécula eu vou ter a mesma situação, o oxigênio está parcialmente negativo, o positivo vai atrair o negativo. Então aqui, ó, vai haver uma interação que eu vou chamar de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vai fazer a mesma coisa aqui, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção. Aqui também poderia acontecer, aqui também. Só que aqui a gente precisa entender uma informação importante. Só vai acontecer se eu tiver o hidrogênio ligando ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Por quê? São átomos menores. Então essa interação que ocorre, ela é mais forte. Então é uma interação de polo. Só que é uma interação de polo entre átomos menores, consequentemente com mais força de atração. Então a esse tipo de interação, especificamente, hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que a gente chama de HFON, né? A gente usa essa expressãozinha, vai acontecer ligação de hidrogênio, que é de maior intensidade de força do que de polo. Já as interações de polo induzido, ou força de Van der Waals, a gente entende que vai ser entre moléculas apolares, né? Então vai haver uma indução entre uma molécula e outra, né? Mesmo uma molécula apolar, né, que tem lá seus elétrons distribuídos, né, entre os átomos, isso às vezes quando aproximam algumas moléculas, isso pode fazer com que ocorra algumas variações nessas nuvens eletrônicas. Então essas variações podem provocar tanto repulsão como atração. Então, nessa variação pode provocar uma distribuição desses elétrons de tal forma que uma molécula vá atrair a outra, uma vai induzir a outra. E aí que vai induzir uma terceira e assim, consequentemente, você vai ter um polo positivo induzindo a outra a um polo negativo e a outra vai induzir a um positivo e assim sucessivamente. Então, vai ocorrer entre moléculas apolares. Eu coloquei aqui CCl4, CH4, SO3, são moléculas apolares, a gente pode usar aquele macetezinho, o elemento central é o carbono, grupo 14 tem 4 elétrons na camada de valência, vai se ligar ao cloro, que são 4 átomos nesse caso aqui, que tem 7 elétrons na camada de valência, porque é do grupo 17, quer fazer uma ligação. Então, os 4 elétrons do carbono vão ser utilizados, ou seja, ele vai fazer 4 ligações com 4 átomos iguais. Olha, não sobrou elétron no elemento central. O número de ligações é igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar. Isso se aplica a todas as outras. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de ser Cl, é o hidrogênio. Nesse outro aqui, o enxofre está no grupo 16, o oxigênio também. Ambos têm 6 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Como são 3 oxigênios, o primeiro oxigênio vai usar 2 elétrons do enxofre, o segundo mais 2 e o terceiro mais 2, ou seja, usou os 6 elétrons. Não sobrou elétron, par de elétron não ligante. E o número de ligações é igual ao número de átomos ligados. Ah, mas aqui forma dupla ligação, seria mais ou menos desse jeito, ó. Você teria uma dupla com oxigênio, aqui ó, dativo ao oxigênio, dativo ao oxigênio. Mas a gente vai contar a dupla ligação como se fosse uma só nesse macete. Então, seriam 3 ligações, 3 átomos iguais, o que faz com que a molécula também seja apolar. Tá certo? Então, nós temos, em ordem crescente de força intermolecular, primeiro de polo induzido, né? Quer dizer, primeiro, a força de interação, a força intermolecular de menor intensidade é de polo induzido, que é menor do que a de polo, que é menor do que ligações de hidrogênio. Como eu falei para vocês, isso é importante, por exemplo, para a determinação de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Por que é importante para esse tipo de determinação? Porque lembra o seguinte, as moléculas vão estar atraídas por uma determinada intensidade de força. Se for uma intensidade de força maior, elas vão estar mais próximas. Consequentemente, você precisa de mais energia para romper essas ligações e separar essas moléculas.
Então, quanto mais forte for a interação, mais energia você vai gastar, ou seja, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Tá? Então, a gente sempre vai seguir essa regrinha básica. Então, nessas propriedades físicas dos compostos, a gente vai levar em consideração a força intermolecular. Quando a gente está tratando de duas moléculas que têm a mesma força intermolecular, o que vai diferenciar depois disso é a massa. Tá? É bom lembrar que toda vez que a gente faz esse tipo de comparação nas questões, a gente está tratando de substâncias que têm massas parecidas. Tá? Agora, se eu tenho duas moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, como seria esse caso aqui, por exemplo, aquela que vai ter maior ponto de fusão e ebulição é a que tiver maior massa. Então, se eu calcular a massa dessas substâncias, eu consigo colocá-las em ordem crescente de ponto de ebulição. Tá? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente entender. Ele pede para colocar as moléculas em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, a primeira coisa que eu vou determinar, o tipo de força intermolecular, para a gente saber, né, qual delas vai ter maior intensidade. Então, aqui eu tenho o CO2, e o CO2 eu sei que é uma molécula apolar. Tá? Ah, como é que eu vou descobrir que é uma molécula apolar? O carbono vai ser o elemento central. O oxigênio precisa fazer duas ligações. Olha, o carbono tem 4 elétrons. Usa 2 com um oxigênio e 2 com o outro. Molécula linear. Ela é linear porque não sobra par de elétron no elemento central. Não sobrou par de elétron. Eu uso também no macetezinho para saber a polaridade. Ligação dupla eu vou contar como se fosse uma ligação só. Duas ligações, dois átomos iguais, molécula polar. Tá? Aqui, ó, molécula de água. Ela vai ser uma molécula polar. Como é que eu sei que é uma molécula polar? Bom, primeiro eu tenho 3 átomos. Então, a geometria molecular para 3 átomos pode ser linear ou angular. Como o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e só vai usar 2 com átomos de hidrogênio, eu sei que essa molécula vai ser, então, linear. Então, como eu falei, ela vai, angular. Se ela vai ser angular porque sobrou 2 pares de elétrons, sobrou par de elétrons, eu já sei que a molécula é polar. No SO3, o que acontece? Eu estou falando de uma molécula apolar. Olha só, no nosso exemplo aqui, eu escrevi o SO3. O que está acontecendo aqui? O enxofre tem 6 elétrons. Né? Está usando 2 com um oxigênio, 2 com o outro e 2 com o terceiro átomo de oxigênio. Ou seja, está usando os 6 átomos, os 6 elétrons. Não sobrou par de elétrons. Número de ligações igual ao número de átomos, molécula polar. Ah, mas e se eu tiver que ver o vetor? Bom, se você for ver o vetor, aqui o que acontece? A resultante dos vetores, o oxigênio é mais eletronegativo. Então a força com que ele está puxando aqui são iguais em sentidos opostos. E aí, você, quando calcular essa resultante aqui, você vai ter um momento de polar nulo, ou seja, a molécula apolar. E aqui o H2S, pensamento similar ao H2O, porque eu tenho enxofre no grupo 16, 6 elétrons, vai usar apenas 2 elétrons com o hidrogênio, né? Então vai sobrar 2 pares de elétrons. Se sobra par de elétrons, a molécula é angular, ó, tá aqui, e ela é angular só para a gente poder lembrar, porque esses pares de elétrons, eles vão causar força de repulsão, o que vai fazer com que essas ligações fiquem numa angulação, tá? Então vai haver força de repulsão entre os pares de elétrons, chamada teoria da força de repulsão de par de elétron não ligante. Então a molécula aqui, sobrou elétron no elemento central, a gente já sabe que ela é polar. Se eu for levar em consideração aqui os vetores, momento de polar, repara só, aqui eu tenho o enxofre puxando os elétrons do par, tanto com o primeiro hidrogênio quanto o segundo. Então a resultante aqui, ela vai dar um valor que não vai ser nulo, tá? Então molécula polar. Sabendo a polaridade, eu vou saber qual o tipo de interação. Se aqui é apolar, está ocorrendo o quê? Dipolo induzido. Aqui a molécula é polar, do tipo H-FON, hidrogênio e oxigênio. Então, nesse caso aqui, ocorre ligações
de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. Molécula apolar, de novo, de polo induzido. Então, repara que eu tenho duas moléculas com o mesmo tipo de interação. Então, para diferenciá-las, eu vou usar um outro critério, que é a massa. Aqui, H2S, polar, não é do tipo H-FON, hidrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, nesse caso, ocorre dipolo. Bem tranquilo. Então, agora, se eu for colocar na ordem crescente, eu sei que dipolo induzido vão ser as moléculas com menor intensidade de força. Então, eu já sei que o CO2 e o SO3, eles vão ter menor ponto de ebulição. Então, ó, neste caso, o que vai ter maior ponto de ebulição vai ser o que ocorre por ligações de hidrogênio, a molécula de água. Depois nós temos o ácido sulfídrico. Então, ó, H2S, que é o ácido sulfídrico, né? Depois nós temos a molequinha de água aqui, que é a de maior ponto de ebulição. Então eu fico na dúvida mesmo no que é dipolo induzido. E aí eu vou pela massa, né? Se eu for determinar pela massa aqui, o que eu vou achar? Carbono aqui 12, mais 2 átomos de oxigênio, cada um vale 16, né? Então isso aqui vai dar 44. Aqui eu tenho 32 no enxofre, mais 3 vezes o oxigênio 16. Então esse valor aqui já vai dar um valor, quer dizer, esse resultado aqui já vai dar um valor maior que o lá de cima. Aqui dá 48, 50, dá 80 aqui. Então, obviamente, a SO3 tem maior ponto de ebulição do que o CO2. Então aqui eu fico com o SO3, tá? Que é maior do que o ponto de ebulição do CO2. Então, na verdade, essa é a ordem crescente, considerando, tá, as forças intermoleculares, ok? Só para a gente finalizar, vamos falar rapidamente sobre a densidade. Densidade é a relação de massa sobre volume. Então, se a gente for observar, a densidade é dada de que maneira? Ó, massa sobre volume. Então, se eu tiver comparando duas moléculas de massas parecidas, ó, massas, a gente vai entender que a massa é a mesma, o valor da densidade vai depender do volume. Quanto maior o volume, menor vai ser essa divisão. Quanto menor o volume, maior vai ser a divisão. Então, o que acontece com moléculas que têm interações mais fortes? Vai fazer com que elas estejam mais próximas. Isso diminui o volume. Se diminui o volume, teoricamente, aumenta a densidade. Teoricamente não, vai aumentar a densidade. Então, quanto maior for a força intermolecular, menor é o volume ocupado, maior vai ser a densidade. Ok, pessoal? Então é isso. Agora, exercício. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.